K7 Our Voice. Não era isso que eu sonhei para mim. Desabafo. Desabafo é a rúbrica da K7 K7 Our Voice que vamos apresentar, ou melhor, de 2 em 2 domingos, 2 vezes ao mês. São histórias que nós passaremos a trazer, que é desabafo da vida real e acontecimento da nossa sociedade. As pessoas vão escrever para nós, vão contar as suas histórias e nós vamos trazer, partilhar com os nossos ouvintes. O objetivo não é crítico, simplesmente é de mudança de consciência sobre aquilo que nós temos estado a vivenciar na nossa sociedade. Então o desabafo é mais focado nisso. E não trouxemos as personagens reais porque não queremos, obviamente, ferir nem ofender, muito menos atacar as partes envolvidas no processo de desabafo. E tem um elemento essencial que nós também traremos no próximo episódio, porque é do título K7 Our Voice e não K7 a nossa voz. Nós traremos e vamos elucidar os nossos caros ouvintes, seguidores e subscritos sobre a motivação por trás deste título na língua inglesa. Para hoje, o nosso tema desabafo, temos como título Quando o provedor se acomoda e a queda do respectivo lar. Quando o respeito cai, quebra os princípios do provedor e ele é substituído, né? Eu sou Arantes Cavulamina. E eu sou o Dom Semedo. Sejam todos bem-vindos ao canal K7 Our Voice. Há uma árvore na savana chamada Baobá. Diz a lenda que, quando plantada de cabeça para baixo, ela cresce com as raízes para o céu e os frutos enterrados na terra. Assim é um lar onde a ordem natural se perverte. A mulher torna-se raiz que sustenta, enquanto o marido se torna folha que apenas dança ao vento, sem peso, sem função, nem fruto. Ela casou-se por amor, setembro, vestida de branco, grinalda, véu, e o juramento era só apenas um. Viverem os dois uma vida comprometida, envolvida na mesma luta. Bem, como todos nós, nós casamos, sonhamos com a alquimia de duas vidas que se fundem para criar algo maior. Mas o sonho dela era, na verdade, um castelo de areia. E como tal, veio as ondas do mar, tudo colapsou. Ele nunca teve um emprego que valesse. Nunca teve a capacidade de sustentar a casa e a família. E como viviam de casa em casa, em casa de renda, era difícil prover ou gerir os recursos até para pagar a renda. Solução possível: ir para a casa da sogra. E aquele que deveria ser algo temporário, passageiro, a casa da sogra se tornou um abrigo. K7 Our Voice. A primeira lição é o silêncio. O silêncio é o primeiro túmulo do respeito. Ela guardou segredo porque há um código tácito, uma espécie de juramento silencioso. Somos casados e isso vai passar. Não podemos contar às pessoas o que estamos a passar. Estaria a manchar a imagem do esposo. E o que acontece? Enquanto nos calamos, não fala,
não partilha, não desabafa, não exterioriza, os anos vão passando na esperança de que as coisas vão melhorar. Nós acreditamos nesse silêncio, acreditamos na promessa de que vai passar 1 ano, 2, 3, 4. Quando olhamos para nós, 10, 15, 20 anos passaram e vivemos a vida na extrema pobreza porque tivemos que nos manter calados, silenciados. Algumas vezes não é uma forma de denúncia, mas também de conseguir auxílio de pessoas externas que poderiam ajudar-nos a melhorar a condição e a qualidade de vida. Mas o silêncio coloca-nos presos e os anos vão passando porque o relógio não para. Os anos passam, vão andando, certamente seguindo para frente, e a malta descobre que o silêncio não protege, muito pelo contrário, enterra-nos. Enterra o homem, enterra a mulher e enterra qualquer perspectiva de crescimento e a vida fica presa ali. Enquanto ela escondia dos familiares, pais, mães, irmãos, amigos e por aí fora, e pagava as contas sozinha, enquanto a mãe visitava a casa com os olhos de mãe, o que a filha não dizia com a boca, ela estava ali e conseguia ver as condições em que a casa se encontrava, o desconforto sobre as condições, os utensílios, a mobília e aquele clima pesado a olhar para a parede, o chão e notar que não há vida, não há energia aqui. Poderia haver melhorias. As cores e a sujeira da parede, a mobília, a higiene. Tu sentas no cadeirão e consegues sentir o cheiro do pó, a poeira ali. Tu olhas para o teto, olhas para a esquerda, a direita e vês os imóveis. E não consegues sentir vida naquele momento. É desconfortante. E ele ali, muitas das vezes, quando vai para a rua, tem a força e a coragem de abrir a sua garrafa sentado no conforto do pensamento de que a vida está boa, tomar os seus copos e voltar para casa bêbado. E por vezes a pessoa nem bebe, fuma, ou se nem fuma, leva uma vida de um garanhão. Alguém que ela disse que a mãe ajudou a comprar um carro, praticamente. Vamos dizer que a mãe ofereceu a ela um carro e ela preferiu pegar o carro e dar ao esposo para ele andar, usar, para que a imagem do esposo na rua, as pessoas e por aí fora, vissem que ele é o provedor, né? E é o dono da casa. Mas infelizmente, conforme ela diz, a gente vê, era um homem com H minúsculo. Não conseguia organizar-se para mudar o estilo de vida. Imagina que tu estás com 20 anos. Tu vives esse comodismo. Dentro de 10 anos já não tens 20, tens 30, né? Mais 10 anos, 40. E se tu não das a volta a isso, acomoda-te, achas que o que estás a viver está bom e vais seguindo de frente. E ela olhou para a situação e viu que era alguém que recebia o respeito que ele próprio não construiu. As pessoas olhavam e tentavam respeitar alguém que não merecia o respeito que ela respeitava porque o silêncio. Isso faz-me lembrar a metáfora do espelho vazio, quando o homem se habitua a ver a mulher como espelho, que reflete o que ela não é. Um dia o espelho cansa e mostra apenas a verdade. Então, a nossa caríssima ouvinte veio partilhar conosco a verdade. Não há ninguém ali no espelho. Na verdade, não há ninguém naquele espelho. Não havia ninguém naquele espelho que ela olhava. O espelho já estava quebrado e a dor trouxe até nós. Desabafo! Quando o presente deixa de existir,
a alma começa a empacotar-se. 5 anos sem presentes, 3 anos de data de namorado, nada mais, apenas isso. Não é sobre objeto, é sobre símbolo. O problema, disse ela, desabafando para nós, o problema é que isto virou costume de muitos anos e mulher alguma, ao menos que como eu, supera assim tanto tempo. Desabafou ela para nós. Na verdade, ela traduziu o que os filósofos chamam de banalização do descuido. Quando a falta de gesto se torna rotina. Veja, quando o carinho é mecanizado, quando o beijinho é mecanizado, dá a entender que a mulher deixou de ser conquistada. Porque, assim como um castelo forte e armado, já foi conquistada. Mas não. O homem comete o erro mais fatal. Confunde a segurança com permissão para parar. Ela ainda tentou justificar-se. Ela disse-nos, ele sabe que qualquer dificuldade ela vai lutar para superar. Exatamente isso. Ele sabia. E porque sabia, então, como falamos aqui entre nós, ele banzelou, ou seja, acomodou-se. Metáfora da âncora e do navio. Ela era o navio que navegava sozinha no alto mar agitado. Mas ele não era o porto, era a âncora. E ela o arrastava sem saber. Então não conseguiam ir longe. E por mais que ela tentasse, o cansaço, o esgotamento, quer físico e moral, a arrastava cada vez mais ao fundo. O homem que perde a voz, perde o lugar. Ela disse algo que ecoa como um martelo. Se eu tivesse um namorado, ainda que ele se apercebesse, não conseguiria falar, porque nem voz de homem ele tem mais, nem decisão ele consegue tomar. Ele não consegue reagir e fazer com que haja mudanças crescentes na nossa vida. E lá se vão anos após anos, já estamos há 14 anos juntos. A voz do homem não é o timbre, é a autoridade moral. É a capacidade de olhar nos olhos e dizer, eu estou aqui, eu cuido, eu resolvo. A nossa vida vai mudar, mas não simplesmente com promessas de vai mudar. E os anos andam, anos após anos, e a gente não vê mudança. Quando o homem perde a voz, a mulher começa a ouvir outras coisas, a própria força, os conselhos dos irmãos, os olhares da mãe, por fim. Assim mesmo é dizer, não era isso que eu sonhei. Quando eu decidi me casar, não era aqui onde eu queria estar. Eu olhei para uma pessoa, um jovem que eu me apaixonei. E hoje o conforto do casamento é o desconforto da minha própria vida. Então, isto é uma armadilha. Eu estou numa armadilha, numa encruzilhada e preciso sair. A dor do desconforto. Desabafo! O super-homem é uma armadilha. Estás a ver quando o homem já te vê como a super-homem? Ela perguntou isso a nós com um sentimento de amargura por dentro.
e nós não conseguimos encontrar uma resposta. E é uma pergunta filosófica profunda. E eu me pergunto, quando foi que a mulher deixou de ser parceira para se tornar uma estrutura? Quando? E não consegui encontrar. E veio outra pergunta. Quando foi que ele deixou de ver nela uma companheira e passou a ver naquela mulher, sua mulher, um salva-vidas? O grande equívoco dos homens acomodados, os bancelados, é acreditar que a força da mulher os dispensa de ser fortes. Mas a verdade é o contrário. A força dela só existe porque ele não exerce o seu papel, a força dele. E isto, digo-te, quando isto acontece, quando isto se torna visível, este casamento, esta comunhão de dois seres, não é parceria. Esta junção de dois seres deixa de ser parceria. Torna-se parasitismo. O objetivo é formar dois empreendedores que construam em conjunto e não uma empreendedora e um sanguessuga. Se a ideia é caminharem juntos, então tem que ser ao mesmo ritmo e na mesma trilha. Metáfora do alicerce e do teto. Ela tornou-se o alicerce, as paredes, o telhado e, para quem vai mais longe, o teto falso. E por ironia das coisas, ainda assim ele reclamava do vento. Não tem como não sentir a dor neste Desabafo! A mulher, quando atinge esses itens, acredita, já não falta muito, porque a dor já foi vivida, experimentada muito antes dos acontecimentos tornarem-se fatais. Ela enumerou, sem saber que estava a fazer um diagnóstico clínico do fim. As enumerações que ela fez, o texto de e-mail que ela partilhou com a gente, levou-nos também a uma reflexão sobre a sociedade atual, as lutas. E ela disse-nos algo em viva voz, que teve uma profundidade tal. Ao longo destes 14 anos, ela esperava um parceiro, um homem, alguém ali. Mas os anos passaram, os filhos estão a crescer. E aquilo foi o sonho da vida dela, não está a ser realizado. Nem o terço. O homem já não pergunta sobre o dinheiro, assume que ela dará conta de tudo. Ele já não traz dinheiro, não falam sobre finanças, não conseguem ter esse debate porque ele sabe que ela trabalha e ela vai trazer, vai meter comida em casa, vai comprar, inclusive essa parte que ela lamenta muito, até para que ele vestir e o perfume que ele usa, ela tem que trabalhar. E como ele sabe que ela trabalha, ele nem questiona de onde vem todo esse dinheiro que ela consegue sustentar a casa, suportar as suas necessidades e por aí fora. As promessas tornaram-se apenas palavras sem ação e, no meio de tudo, sem vergonha, né? Porque foram promessas no vácuo, 14 anos lá se vão. Ela começou a ver que a manipulação das palavras, onde ela sentia que havia amor, o olhar dela mudou. Tanto é que, em algumas expressões, ela diz assim, o tal marido. Já não é mais o marido, né? O esposo, o amor e tal, mas é o tal marido, o nome que ele
Muda o primeiro, depois pai dos filhos, depois manipulador, depois chulo. Yeah. Tu olhas para pessoas e primeiro era o marido, depois é o pai dos filhos, depois é o manipulador, depois é o chulo, depois os sonhos não se realizam, vem a tristeza, a dor e o desespero. Ela deixa de ser como a esposa do marido, ou como o marido deve ser. Devem ser os meus olhos a abrirem a minha mente e o processo está a caminhar e tudo está a processar agora. Eu já não consigo olhar para ele e ver como homem. Não se trata de uma situação de satisfação corporal, porque até o contacto físico é desprezível porque não é mais um homem. Então, quando algumas mulheres ou nós mulheres recusamos o nosso parceiro na cama é porque falta muita coisa ali. E os homens pensam que a sensação de prazer sexual, ou melhor, eu vou satisfazê-la na cama. Não é disso que se trata a vida, não sou mais uma criança, disse ela. Sou uma mulher. E olho para os anos atrás, olho para mim mesma e olho para as pessoas à minha volta. Eu consigo ver nos outros a satisfação da vida, mas a mim mesma não. Quando uma mulher acorda, não há mais promessa que faça adormecer de novo. Porque todas as promessas que ele fez ao longo dos anos tornaram-se vazias. E aqui vai o final dessa história. Desabafo! A força que os outros chamam de força de homem. E, ironicamente, quando ouvimos este desabafo, certamente começamos a lagrimijar por dentro, preocupamos-nos por dentro. Ela disse, ela ouve das pessoas à volta dela a dizerem: tu tens força de homem. E ela confessou-nos abertamente: várias vezes me sinto fraca. Que contraste, né? O posicionamento dela chamou a atenção às pessoas que viram nela uma força que é peculiar nos homens. Em resposta, ela podia ter dito, de facto, mas contrariou dizendo, de forma confessa: várias vezes me sinto fraca. Aqui está a grande ironia e a grande injustiça de uma vida conjugal desproporcional. Chamam-lhe força de homem porque ela faz o que o seu marido deveria fazer. Todavia, essa força nasceu da fraqueza de ver os filhos e saber que só ela estava ali, quer para os filhos, quer para ela mesma, como o marido do banzelo. Ela não queria ser forte, assim não, ela não queria. Queria ser uma mulher como as outras mulheres, que são amadas. Queria ser uma mãe como as outras mães, que cuidam e também são cuidadas pelos seus esposos. Ou uma funcionária que quer paz e se dedicar no trabalho enquanto está no trabalho. Leveza era o que ela queria viver. Moderação era o que ela queria ao ir ao lar. Ela nunca quis ser heroína da própria história. Não. Ela apenas queria ser coautora da história dos dois, entre os casados, já que ela era casada. Então ela queria ser coautora daquela história de amor que poderia e deveria durar anos e anos. O último degrau antes do salto. A mulher, quando já atinge estes itens todos, ela acredita que já não falta muito e vai pular. Quando sair,
quem sairá a perder não será ela. Ela disse assim: quem será a perdedora não serei eu. Ela já sabe. A novela está no último capítulo. Não porque ela não amou, mas porque amar alguém que não se levanta e abraça, não se levanta, não se organiza, não decide, não tem visão, provisão, nem direção, disse ela, é como abraçar um peso morto, porque as esperanças já se foram. A minha mãe, sem dizer diretamente, já deu a bênção. Se te separares, podem julgar que não conseguiste carregar e continuar no lar. Filha, infelizmente, o que eu menos desejei ao longo da minha vida é que a minha filha se casasse e um dia tivesse que se separar. Mas, olhando para ti, as circunstâncias, a melhor coisa que tu podes fazer é separar e viver feliz, porque este casamento está a matar-te, está a afundar-te e está a roubar de ti a vida. E não há dor maior para um pai e uma mãe que lutou para conseguir ver os seus filhos, criou os seus filhos com todo esforço, carinho, dedicação, todo empenho, lutou para formá-los, torná-los guerreiros e no final olhar para o filho ou para a filha e ver que juntou-se alguém que ao invés de enriquecer, empobrece, suga, explora, desgasta e não deixa marca sequer. Esta é a maior de todas as dores. Então, disse ela na voz da mãe, eu não vou pedir que tu te separes, se tu não quiser separar. Mas se o fizeres, estarás a fazer um favor a ti, aos meus netos e a mim. E ao legado familiar que a gente precisa. Apesar de esses quase 15 anos desperdiçados, ainda é jovem, inteligente, com bravura, determinação e cheia de energia, tu vais encontrar alguém com a mesma força de energia, vais lutar, construir e vencerás na vida. Não gaste mais anos ali, estás a morrer. Estás a matar os teus sonhos. Para os homens que ainda não podem ouvir a alma da sua esposa, então que ouçam, pois este desabafo não é ataque, não é um confronto, é um espelho. Se tu, homem, te reconheces nessa história, neste Desabafo! companheiro, amigo, parceiro, ainda há tempo. Mas o tempo não vai esperar por ti, amigo. O respeito não volta automaticamente. Terás que fazer alguma coisa. Nós já te estamos a dar um empurrãozinho. A imagem do homem não se sustenta no silêncio da mulher, sustenta-se nas ações. Ela disse: epá, luta, meu, faz alguma coisa, pá. Se estás a lutar, então aumenta na dose pelos miúdos, pá. E pá, isso pegou-me pesado, seriamente, Cavulamini, isso foi forte, meu. Traduzindo a expressão, o desabafo dessa mulher que ganhou coragem, jogou isto para a cara do esposo. Simples tradução é: a tua mulher não precisa de um herói. E tudo o que ela precisa está dentro de ti.
No entanto, ela precisa de um parceiro. Precisa que te levantes, que assumas o papel de homem, que seja homem, não no discurso, mas na provisão, não só financeira, mas de presença, de gesto. Muitos gestos, para ser franco, e de palavra cumprida. Porque toda a família dela já te odeia, bro. Não te suporta, bro. E muito mais ainda em ver a menina da família deles, criada com amor, disciplina e valores muito elevados, a viver uma vida triste, quando os pilares da boa educação da virtude foram sempre lá, a base dela. E nestes mesmos pilares também estão segmentados os princípios para vencer e viver bem, com dignidade. Esta vida, que de facto é apenas uma. Se não for agora, pergunte-te, quando será? Responda. O que fica deste desabafo, as lições que ficam deste desabafo, não é simplesmente o facto desta jovem viver o que viveu ou estar a viver o que está a viver. São as lições que ficam para todos nós. O que é que nós aprendemos? O que é que nós tiramos ou subtraímos como lição? Falando dela, ela quer paz. Agora ela quer sair. Quer um lugar seguro. Quer um lar onde não seja única a construir pedra por pedra e a dar suporte à casa. A sua história não é sobre dinheiro, é sobre dignidade e luta conjunta. Não é sobre receber presentes, é sobre ser vista. O que ela precisa é uma vida no processo da continuidade. Não é sobre separação, é sobre não estar mais sozinha dentro de um casamento. Porque algumas pessoas vivem num casamento e, na verdade, apenas eles estão casados. Vivem sozinhos dentro de um casamento. O que ela não quer neste momento é estar sozinha dentro do casamento. E os homens que ainda acham que mulheres fortes dispensam um homem um presente, ela deixa a frase final que resume toda a filosofia deste desabafo. Não era isso que eu sonhei para mim. É doloroso porque quando nós decidimos nos juntar a alguém e o homem deixa de ser um homem presente, quando uma mulher decide abandonar tudo à sua volta, milhares de pretendentes, escolhe um e ela sente que escolheu errado. E no final de todas as lutas, ela olha e diz: não era isso que eu sonhei para mim. Eu sonhei muito mais. Eu acreditava que era muito mais. Eu sou uma jovem mulher inteligente, batalhadora. Os meus pais pagaram os meus estudos, fizeram de tudo. Sacrificaram-se e eu nem consigo compensá-los, porque, muito pelo contrário, com a idade que eu já tenho, eu devia ajudar os meus pais, deixá-los no conforto da sua aposentadoria e eu ainda vivo das benesses e favores da minha mãe para poder sustentar a família que eu criei, uma família mal criada. Desabafo! No nosso canal, quem sabe não a voz, aos domingos. Fique ligado, porque desabafar também é resistir. Contamos Então, a história do mundo do jeito estamos aqui que nossos olhos para trazer veem, para vocês. traduzindo Siga o próximo desabafo, deixe o seu comentário, diga alguma coisa, faça-nos perceber onde devemos melhorar, Inscreva-se no nosso crescer canal, partilhe e as nossas aumentar. histórias. Eu sou Arantes Cavolamina e eu partilho esse painel com o Dom Semedo. Até já, até breve. Improvisar, adaptar para vencer. Ai, a vida
Ai, a vida, mamãe. K7. Our voice.